Evangelista Michael Knight, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e já nós conversamos por várias vezes por telefone, e este ano eu resolvi convidá-lo juntamente com o corpo de obreiros, chegamos nesse consenso, para que ele pudesse trazer uma palavra da parte de Deus para o nosso coração. E eu quero convidá-lo para ocupar o altar nesta noite. Seja bem-vindo, que a igreja possa recebê-lo calorosamente em nome de Jesus. Glória a Deus. E o que Deus falar com você, esteja com seus ouvidos atentos para receber em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estava aqui hoje na parte desse culto dos louvores, eu estava poupando a minha voz ali, com medo de perder a voz, porque o tanto que eu gritei, que eu adorei, que eu glorifiquei. Estou apaixonado pelos irmãos, né? Uma igreja maravilhosa, um povo temente a Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade também. A minha esposa, com certeza, ela está assistindo pela internet, está transmitindo, não está? Um abraço para minha esposa, Marta, para os meus filhos, que não puderam vir dessa vez, mas em nome do Senhor Jesus, já vamos lançar a palavra aqui, né? O ano que vem nós estaremos aqui em nome de Jesus. Criei, por isso falei, nós cremos, também falamos, vamos profetizar, né? Vamos liberar a palavra, porque com certeza vai acontecer em nome do Senhor Jesus. E é interessante também esse tema, né? Que tema maravilhoso, né? E o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Todos conhecem esse nome aqui, irmãos? Porque Deus prometeu, Deus fez uma promessa, não fez? E o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, porque sou eu mesmo que digo, eis-me aqui. Eu amo a palavra de Deus, irmãos. E eu acredito que vocês também amam a palavra de Deus. Eu sempre gosto de dizer aqui, a exposição das tuas palavras traz luz e dá sabedoria ao simples. A Bíblia, ela contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos ímpios e a felicidade dos cristãos. As suas doutrinas são santas, os seus preceitos são justos, as suas histórias são verdadeiras e as suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia para estar seguro e pratique para ser santo. Ela tem luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. Ela é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, as portas do céu abertas, a porta dos infernos descobertas. Cristo é o seu grande tema, o nosso bem é o seu intento e a glória de Deus é a sua finalidade. Ela deve encher a mente, governar o coração e guiar os nossos passos. Leia atenta e frequentemente em oração, pois ela é uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. Essa Bíblia aqui, irmãos, ela nos é dada em vida. Será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade. Ela recompensará o mais árduo labor e ela condenará todos que menosprezarem o seu sagrado conteúdo. Eu digo que as Escrituras, bispo, é a carta de amor que Deus deu aos homens. E Ele espera que cada um de nós venha romper os seus selos. Porque muita gente, né, deixa a Bíblia fechadinha em casa, que fica até empoeirada, não é? Que dá até para a pessoa escrever aqui na capa dela, condenação. Então gaste tempo, igreja, com a palavra de Deus. Seja um amante da palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, irmãos, habitando dentro de nós, é que vai nos dar vida, e vida em abundância. Todos concordam com isso? Nós, o povo do nome, igreja, nós falamos a sabedoria de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 6 a seguir, diz que
todavia falamos a sabedoria de Deus entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo ou dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes de todos os séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, nenhum dos sábios deste mundo conheceu, porque se eles tivessem conhecido, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Quem foi crucificado? Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Então nós estamos incumbidos de sermos ministros dessa verdade. Nós anunciamos o nome, nós anunciamos a unicidade de Deus, que é o fundamento, irmãos, é a base, aonde toda igreja deve estar alicerçada. É o fundamento de fé. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ali os judeus têm uma oração, todos os dias eles fazem essas orações. Chamai Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. E este é o nosso fundamento, é o fundamento da igreja. Por isso eu penso que Deus, eu creio que Deus está alegre com esse tema. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 26 diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Quem pode dizer glória a Deus? Esse mistério que estava oculto em todos os séculos e em todas as gerações, agora foi manifesto a nós, a igreja do Senhor. Por que Deus o manifestou? Olha aqui para vocês verem aqui, ó. As quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, irmãos, vai tratar do mistério da piedade. Ou seja, Cristo, o próprio Deus, o próprio Jesus ali, ó, sendo o Espírito, habitando dentro de nós. Porque foi para isso que Deus se manifestou em carne. Deus, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, aonde diz: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Para que Deus se manifestou em carne? Para no corpo da sua carne nos reconciliar consigo mesmo. Deus é Espírito, mas Ele se tornou homem, para que nós que somos homens também pudéssemos nos tornar participantes do Espírito, da sua natureza divina. Então o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, mas que agora foi manifesto aos seus santos, é desse mistério que nós estamos falando. Se nós olharmos lá em Gênesis capítulo 5, nós vamos ver uma genealogia, a genealogia de Sete. E lá diz que Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou a Cainã, Cainã gerou a Malaléu, Malaléu gerou a Jared, Jared gerou a Enoque, Enoque gerou a Matusalém, Matusalém gerou a Lameque, Lameque gerou a Noé. Se nós olharmos para o significado de cada nome, diz que Adão significa homem, Sete significa apontado, Enos significa fraco e mortal, Cainã significa aflição e lamentação, Malaléu significa santo Deus, Jared significa descerá, Enoque significa ensino e instrução, Matusalém significa quando ele se for virá, Lameque significa ausente de esperança e Noé significa alívio e conforto. O que acontece se você juntar todos esses significados? Forma uma frase. Ó, o mistério que estava oculto desde todos os séculos, estava oculto nessa genealogia. Ó o mistério, olha a frase que se forma: ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança alívio e conforto. Está vendo tanto que é grande o mistério da piedade? Deus se manifestou em carne. Theos efanerot em sarque, Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Ele é o Senhor da glória, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Senhor da glória. Para que Deus se manifestou em carne? Essa é a pergunta que eu faço. Para nos abençoar, para nos devolver aquilo
aquilo que o primeiro Adão perdeu, o último Adão veio para nos restituir. Aleluias. Somos reconciliados com Deus, e a palavra de Deus vai dizer que aqueles que são reconciliados com Deus no corpo da sua carne, não estão mais em maldição, não estão mais em condenação, não estão mais em injustiça, porque nós somos abençoados com todas, presta atenção, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando eu estou falando, os irmãos vão soltando o texto aí, não vai? Solta o texto aí então, aí, ó, irmãos, ó. Efésios capítulo 1, versículo 3 a seguir. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já foi feito, você já está abençoado, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluias. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha nos abençoado. Por quê? Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E olha que interessante, quando Deus foi criar os céus e a terra, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas também, se você continuar lendo, vai dizer que a terra estava sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas Deus, quando ele olhou, ele não falou nada sobre aquelas trevas. Ele olhou, mas ele disse o quê? O texto lá vai dizer: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando o homem pecou, irmãos, isso aí já é tipologia, já estava apontando para o pecado. Quando Deus olhou a queda, viu trevas sobre a face do abismo, Deus já providenciou salvação. Ele disse: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa luz. Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E essa declaração é forte, sabe por quê? Porque lá em 1 João vai dizer, e esta é a mensagem que nós anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que estamos na luz, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluias. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Deus disse lá em Isaías 52, versículo 6: portanto o meu povo saberá o meu nome. Por quê? Por esta causa, porque sou eu mesmo que digo: eis-me aqui. Quem sabe de unicidade já sabe o que Deus está falando, né? Não era o profeta que estava falando. Quando Deus disse: quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías falou, mas não era Isaías falando, era o próprio Deus. Deus depois vai falar lá em 52, eu sou o que disse, eu que falei na boca do profeta Isaías, eis-me aqui. Foi o próprio Deus que veio, foi o próprio Deus que se manifestou em carne. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Por isso que lá em Isaías 45, versículo 22 vai estar escrito: olhai para mim e sede salvos todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu queria convidar você aqui agora para olhar para Jesus baseado nesse versículo. Olhai para mim e sede salvos. Por favor, todos fechem os olhos agora. Feche os olhos, todos. Agora imagine a cruz e Jesus lá na cruz. Imagine a cruz com os olhos fechados, por favor. Imagine a cruz, Jesus lá na cruz sendo transpassado. E olharão para mim a quem transpassaram. O Zacarias diz, né? Olha, todos viram isso na mente aí? Pela fé? Pela fé? Pronto. Está vendo? Olhai para mim e sede salvo. Por quê? Porque Deus nos salvou na cruz do Calvário. Aqueles que eles crucificaram era quem? O Senhor da glória. Se eles soubessem, eles não crucificariam
o Senhor da glória. Aí Deus continua dizendo: por mim mesmo tenho jurado, e já saiu da minha boca a palavra de justiça que não tornará atrás, que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará o meu nome, e então se dirá: deveras do Senhor a justiça e força, até ele virão, mas serão confundidos todos aqueles que se dignarem contra ele. O próprio Deus, meus irmãos, é o Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Como é que o Senhor nos justificou? Se encarnando, indo até uma cruz. Ele era o Senhor de todos, mas se fez servo de todos. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Para que todos aqueles que crêem, que olhar para Deus na cruz, olhar para mim e ser de salvos. Lá em Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Como é que eu olho para Deus? Como é que eu sou salvo? Olhando para a cruz do Calvário. Ali está o nosso Deus. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há. Não há outro nome, não existe outro nome debaixo do céu. Não tem, nenhum outro nome há, que importa que nós sejamos. Por isso que veio a palavra para Paulo: e agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Hoje nós participamos da ceia. Nós desfrutamos das bênçãos espirituais, da purificação da consciência. Se você teve a sua consciência purificada, Deus agora te convida a entrar com ousadia na presença dele. Lá em Hebreus está escrito: entrai, pois, então com confiança, com ousadia, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus Cristo, ele fala muito mais do que o sangue de Abel, porque o sangue de Abel clamava por justiça, mas o sangue de Jesus clama por absolvição. Foi aberto um caminho, irmãos. Você agora tem livre acesso a Deus. Desfrute desse acesso que você tem com Deus, irmãos. Desfrute desse acesso que você tem com Deus, igreja do Senhor. Quão grande coisa o Senhor tem feito por nós. Ele já nos deu tudo. Pedro diz que ele já nos deu tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade, pois ele nos chamou por sua glória e virtude. Já fomos abençoados com Deus. Temos o dom da justiça, porque o próprio Deus é a nossa justiça. Que maravilha, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Quem aqui já ouviu falar sobre revelação progressiva? Muitos hoje, os teólogos, os doutores, eles argumentam que a revelação de Deus é progressiva. Algumas coisas que a gente ouve, e a gente fica até tentando entender de onde é que eles tiraram isso, porque eu creio numa revelação progressiva. Eu já quero dizer para vocês que eu creio. Eu vou mostrar para vocês a revelação progressiva bíblica de Deus. Porque a revelação progressiva, ela tem um começo na Escritura, mas ela tem a sua plenitude na pessoa bendita de Jesus Cristo. Pós Jesus Cristo não existe revelação progressiva. Aí eu vou discordar dos teólogos, por quê? Porque os teólogos, eles falam que a revelação progressiva, aí eles vão apontar para os concílios, para os pais da igreja, que é como que se os apóstolos, eles não tiveram a revelação total de Deus. Eles até falam: não, porque naquela época da igreja, lá de Atos, eles não sabiam muito o que eles estavam falando, né? As coisas não estavam muito claras. Gente, como é que não está claro, gente? Será que Jesus não sabe ensinar certinho, não? O professor, até o texto que diz que todos seriam ensinados por Deus. O próprio Deus estava ali e ensinou o seu povo. Lá em Atos diz, se você for pegar lá o capítulo do livro de Atos, diz que eles deram seguimento a tudo aquilo que Jesus começou a ensinar e a fazer. Nós lemos textos lá como Lucas 24, 47, que Deus abriu o entendimento deles para que eles compreendessem a Escritura. Por isso que nós somos igreja apostólica, por isso nós carregamos esse título de igreja apostólica. Por quê? Porque nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Então, a revelação de Deus, a revelação progressiva de Deus, que está ali no Velho Testamento, porque realmente
No Velho Testamento ali, o Senhor, ele ia se revelando aos poucos para o seu povo, ele ia dando sinais, ele ia dando pistas para o seu povo, né? Isaías, por exemplo, voz do que clama do deserto, preparai o caminho de Yahvé, endireitai no ermo uma vereda para o próprio Deus. Aí você vê lá João Batista, a voz do que clama no deserto estava lá batizando, preparando o caminho. Mas quando ele vê Jesus, ele para e ele fala assim, ó, eis aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá em Apocalipse 22 diz o quê? E farão guerra contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá porque é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se nós pegarmos a palavra de Deus, aonde está escrito que para que os nossos corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo Jesus. Ele é o mistério de Deus. A Bíblia diz que nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Olha que maravilha, irmãos. Quer conhecer a Deus? Olhe para Cristo. Por quê? Em Colossenses 2,9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Fora de Cristo, igreja, fora do Senhor Jesus, não há Deus. Isaías capítulo 44, versículo 6. Olha que interessante. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Aqui já era o Espírito de Cristo, irmãos, que estava falando por meio dos profetas. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, acho que o versículo 11, lá diz que o Espírito de Cristo é quem falava por meio dos profetas. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Deus antigamente falava aos pais de várias formas, de muitas maneiras, pelos profetas. Deus se apresentou, agora vamos para a revelação progressiva. Deus se apresentou no Velho Testamento com 7 nomes redentores. Quem sabe aqui quais são os 7 nomes redentores? Vamos lá, vamos aprender junto? Eu vou falar, vocês repetem comigo. Jeová Shalom, Jeová Shammah, Jeová Raá, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tissidekeno. 7 nomes redentores que Deus se apresentou. Mas olha interessante, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Shammah, o Senhor que está presente. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. Jeová Jireh, o Senhor é o provedor, é o que provê as minhas necessidades. Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que nos sara, o nosso médico, a nossa cura, aleluia. Quem está precisando de cura aqui, irmãos? Fica atento aí que você vai receber sua cura hoje. Porque o Deus que nos sara está aqui, irmãos, ó. E a cura é um benefício da obra redentora de Cristo. Salmo 103, versículo 3 diz: bendizei minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendizei a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum dos teus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aleluias. Todas as suas enfermidades, irmãos. Jeová Rafá. Então Deus se manifestou com 7 nomes redentores. Agora eu digo para vocês que cada nome redentor desse aponta diretamente para a pessoa de Cristo. Por quê? Porque não há Deus fora de Cristo. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim: porque Ele é a nossa paz, se referindo a Cristo, o qual de ambos os povos fez derrubando a parede de separação que estava no meio. Então quem é a nossa paz? Ele é a nossa paz. Mais outro texto, João 14, versículo 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E eu não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Por que a paz que Jesus dá não é como o mundo a dá? Porque a paz que o mundo nos dá é condicional. Se eu tenho saúde, se eu tenho dinheiro, se a família está bem, se os negócios estão bem, eu tenho paz. Aqui, né, se está tudo certinho, né, bispo?
você tem paz. Mas se eu fico doente, se às vezes a situação financeira fica difícil, se às vezes acontece uma tragédia, muitas das vezes a gente perde, rapidamente a gente perde a nossa paz. Tem gente que no trânsito, vai dirigir no trânsito ali, já, primeira esquina ele já perde a sua paz. Então, a paz que Jesus dá, ela é uma paz incondicional. Por quê? Porque foi uma obra eterna que foi realizada na cruz, foi um sacrifício eterno. E é oferecido para mim e para você gratuitamente. Nós temos paz com Deus, igreja. Nós somos reconciliados com Deus, igreja. Não estamos mais em condenação. Não estamos mais debaixo da ira. Você sabe o que é isso? Não está mais debaixo da ira? Essas são as boas novas, é a boa notícia. É o benefício da obra redentora de Cristo, que é a paz, a reconciliação com Deus. Agora você não é mais inimigo de Deus, você agora é amigo de Deus. E quão bom é ser amigo de Deus, hein? Agora presta atenção, se somos amigos de Deus, nós temos que buscar a intimidade com Deus. Porque que amigo é esse que não conversa, que não ora, né? Às vezes tem culto de oração, não vem quase ninguém. Eu falei, mas somos amigos de Deus, irmãos. Deus tirou as barreiras. Você só não fala com Deus agora se você não quiser. Você só não aproxima agora se você for negligente. Interessante que Jesus vai falar daquele dia, né? Jesus vai, muitos dizem, Senhor, em teu nome eu fiz isso, trabalhou. Fez tanta coisa para Jesus, em teu nome eu fiz isso, aquilo, tá. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Será por quê que não conhece? Vós que praticais a iniquidade. Não orar, irmãos, é iniquidade. Porque o Senhor diz, orai sem cessar. A oração do justo é poderosa em seus efeitos. Ou seja, Deus já te deu o antídoto para você resolver qualquer coisa. A oração. Por que nós não temos? Porque não pede, não ora. E às vezes quando vai orar, pede mal para gastar em nossos deleites. Não é verdade? Então presta atenção. Você foi reconciliado com Deus. Agora não é mais inimigo, é amigo de Deus. Busca o Senhor. Gaste tempo com o Senhor. Encha do Espírito Santo. Tenha comunhão com seu Deus. Ele já aplanou o caminho, irmãos. Ele já endireitou as veredas. Olha que maravilha. Isaías capítulo 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é o nosso substituto, viu, igreja? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Temos paz com Deus. Quantos podem dizer que o Senhor Jesus é a minha paz? Ele é o Jeová Shalom. Agora vamos aqui, irmãos, Jeová chamar o Senhor que está presente. Deus, ele se revelava lá para o povo, o próprio Yahvé, né? O próprio Deus. Eu sou o Deus que está presente. Lá em João capítulo 1, versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está vendo? Ele estava ali presente, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Efésios capítulo 2, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que estavais longe, já pelo sangue de Jesus chegaste perto. Deus não está mais longe agora de você não, irmãos. Deus está perto, Deus está presente. Às vezes você pensa que Deus deixou você sozinho. Às vezes você está passando por problemas, por dificuldade, e você se pergunta, onde é que Deus está? Às vezes nós pensamos que Deus está longe, mas Ele não está longe, irmãos, Ele está perto. Às vezes Ele está passando por isso juntinho com você. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque se Ele está perto, se Ele está junto, é a garantia que você vai sair desse problema. É a garantia, irmãos, que você terá a resposta. Porque agora Deus não está mais longe, Ele está perto. Esse é um benefício da obra redentora de Cristo. A presença de Deus. Lá em Mateus 28, 20, Jesus diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pronto, irmãos. Se Deus falou, está falado, não vamos discutir, né? Eis que a virgem conceberá, dará luz a um filho, e chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Deus não só está presente, irmãos, mas Ele habita dentro de você. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Nós não estamos órfãos, nós temos um Pai que habita dentro de nós. Nós podemos dizer como Jesus disse: as obras que eu as faço, eu não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Nós podemos ter a confiança que Jesus tinha de falar bem assim: Pai, eu bem sei que sempre me ouves. Por que eu sei que Deus sempre me ouve? Porque Ele está morando aqui dentro de nós. Você agora é morada de Deus. Por isso que nós temos que ir pregar o Evangelho. Porque o Deus que nós estamos apresentando para o mundo não está longe, mas Ele habita dentro de você. Então quando você abraça uma pessoa, Deus está abraçando aquela pessoa. Quando você ajuda uma pessoa, Deus está ajudando aquela pessoa. Então, igreja, visita. O pastor falou aqui, né? Ovelha gera ovelha. Se você tem Deus habitando dentro de você, você chega numa casa que está sem Deus, que está toda bagunçada, e você apresenta Deus para aquelas pessoas, o que você acha que vai acontecer? Amém? Então, o Senhor, Ele é o Jeová Chamar, o Deus que está presente. Diga: Jesus é o Jeová Chamar. É o Deus que está presente. Vamos apresentar esse Deus para as pessoas, irmãos, porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos responsáveis por representar o reino dele aqui na terra. E o embaixador, irmãos, ele está aqui nesse mundo, mas ele não pertence a esse mundo. O embaixador é alguém que é de outro país, de outro lugar, mas que ele vem, que ele representa os valores daquele reino. E ele tem autoridade delegada para agir, Deus te deu autoridade. Sabe o que Deus fez, o bispo Clemaí? Ele me tornou participante da natureza divina. A Bíblia diz, eu li aqui, que Ele nos deu tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. Agora presta atenção na responsabilidade disso. Se Deus me deu tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade, ou seja, me capacitou com tudo, com todas as armaduras. Se Ele me tornou participante da natureza divina, quando eu estiver diante dele, do Rei da Glória, que naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome, o que vai ser cobrado de mim? Tem um pregador que se chama Leonardo Ravenhill, ele fala bem assim que as pessoas hoje pensam que vai chegar lá diante de Jesus, vai chegar pulando, vai chegar tudo alegre, toca aí. Irmãos, quando você olhar Jesus, dependendo do jeito que você viveu aqui na terra, às vezes a coisa vai ser bem diferente, o encontro vai ser diferente. Os olhos dele às vezes vai estar como chama de fogo. Se nós soubéssemos o que será aquele dia, nós andaríamos com mais diligência, com mais temor. Como o bispo falou que nós faríamos mais, nós faríamos melhor. Nós temos que nos preparar para aquele dia, irmãos. A salvação foi de graça. A salvação foi de graça, é te dada gratuitamente. Por meio da fé você recebe. Mas a unção, irmãos, ela custa um preço. E nós temos que ter essa unção que despedaça o jugo. Muitas das vezes você fica triste porque a sua família não vem para a igreja. Muitas das vezes você fica triste porque aquele irmão seu não converte. Muitas das vezes você fica triste porque as coisas não acontecem. Você fala: mas eu convidei, não veio, por que não veio? Tem uns que até falam assim: acho que é porque não era de Jesus, não. Não é não, irmãos. Às vezes você está indo convidar, mas você está indo na carne. Você não está cheio do Espírito, você não tá pagando preço, você não está com aquela unção que despedaça o jugo. É por isso que às vezes as coisas não acontecem, irmãos. Temos que pagar preço, irmãos. Nós temos que valorizar o que nós temos recebido. Porque a Bíblia diz que aquele que diz estar nele, que diz estar em Cristo, também deve andar como ele andou. Irmãos, olha como Cristo andou. Uma pessoa chegava para seguir Jesus: eu vou te seguir, para o que é que tu faz? Jesus falou assim: não é fácil não. As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis. O filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. A pessoa voltava murchinha. Enquanto estava todo mundo dormindo, Jesus passava a noite toda em oração. Levantava cedo, em consagração, e 40 dias de jejum e tal. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam nisso aqui, né? Em nome de Jesus. Não é uma fórmula, não. O nome de Jesus é poderoso. Mas o mundo espiritual, ele está de olho em você. Às vezes você fala o nome de Jesus, mas fala bem assim: em nome de Jesus do bispo Clemaí. Eu falo assim: o bispo Clemaí eu conheço. Ele é conhecido aqui. Mas e vós, quem sois?
Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Vamos ver aqui, irmãos. O Senhor é o meu pastor. O Salmos 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem uma outra versão que diz: o Senhor é o meu pastor e eu de nada tenho falta. Essa eu acho que é mais coerente ainda, né? Lá em João capítulo 10, versículo 11, olha o que Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu falei agora aqui que nós tínhamos que ser como Cristo. Nós estamos dando a vida pelas ovelhas? Será que nós estamos sacrificando? Será que a gente está igual? Eu não sei, o Senhor está tocando para me falar isso aqui, não está aqui não, mas o Senhor está falando. Presta atenção. Pagar preço, dar a vida, gastar energia, sair do conforto, sair do comodismo, para que as coisas aconteçam, irmãos. Para que as coisas aconteçam, nós temos que perseverar, buscar, irmãos, orar sem cessar. Deus vai fazer, bispo, grandes coisas neste lugar, mais do que está fazendo. Eu acho que vocês vão ter até que comprar mais terreno para fazer um trem maior, para caber. Mas vocês têm que buscar. Porque Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque Ele é o pastor. Se você não tiver Ele habitando dentro de você, você não sabe para onde que você vai. De que maneira que Ele é o nosso pastor hoje? Ele habitando em nós aqui, o Espírito nos guiando, vai por ali, faz isso aqui, acorda de madrugada, vai na casa de fulano, faz isso, serve mais, abençoa mais, tal. É assim. Porque a Bíblia diz que aqueles que são guiados por Deus, estes são filhos de Deus. Mas se você não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E eu sempre gosto de falar, irmãos, não faça a obra de Deus na carne. Você sabe por quê? Porque a obra de Deus feita na carne, Deus não contabiliza. Quando Deus fez a promessa para Abraão, que Abraão ia ser pai de multidões, e aí foi passando muitos anos, muitos falam que foi uns 24 anos que se passaram, e nada acontecia. E aí ele já velho em idade, a sua esposa também, Sara, estava velha em idade, estéril, tipo assim, humanamente falando, não tinha como acontecer. Aí Deus vem visitar, o nome dele não era Abraão, ainda era Abrão. Olha o que Deus faz, Deus muda o nome dele. Deus muda o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões. Mas antes disso acontecer, Sara teve uma ideia, Sara foi querer dar uma ajuda para Deus. Foi lá, pegou Agar, serva de Abraão, falou bem assim: olha, tenha relações com ela, ela vai ter um filho e esse filho vai ser nosso filho. Vamos dar uma ajudinha para Deus, beleza? Nasceu quem? Se vocês estiverem assistindo na internet, vocês estavam vendo a briga que está lá hoje, né? Por causa desse probleminha de Sara aí. Só que quando Deus foi chamar Abraão para sacrificar o filho, Deus falou bem assim para Abraão, Deus falou assim: olha, sacrifica para mim Isaque, o teu único filho. Mas Abraão tinha quantos filhos? Mas Deus disse que era o único filho. Por quê? Porque aquilo que foi gerado na carne, Deus não contabiliza. E dá problema, viu, irmãos? Às vezes você quer trazer gente aqui para a igreja e fala: não, vamos lá, porque, nossa, é lindo demais, e lá nós pode pular, e lá nós pode cantar, e as cadeiras é confortável, e tem comida lá, depois que termina, tem comida, tem gente. Aí a pessoa fala: chega aqui, ué, é mesmo, tem ar-condicionado, tem um banquinho, senta aqui, o povo tudo bonito, as meninas bonitas, tal. O cara fala: rapaz, eu vou até arrumar uma noiva aqui. A pessoa vem, mas não vem por causa do evangelho, não vem por causa de Cristo. Sabe o que vai acontecer? Vai dar trabalho para o pastor. Então nós temos que fazer a obra de Deus no Espírito, pelo Espírito. Sermos pastoreados por Cristo. Já porque para quê? Porque quando Jesus é quem traz, irmãos, Ele é quem cuida. Se for você que trazer, é você que vai ter que cuidar. E o bispo que ele já falou, quem vai cuidar é vocês, não vem mexer comigo aqui não. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, está escrito: porque vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das vossas almas. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele é o quê? Ele é o meu pastor, e de nada eu tenho falta.
Prestar atenção que todos os nomes redentores estão apontando para uma única pessoa? Porque Deus, o Deus único das Escrituras Sagradas, o único Deus, o único Senhor, o Rei dos céus e da terra, o Rei do universo, irmãos, Ele tem um nome, que é sobre todo nome, que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Jeová Nissim significa o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, vamos lá. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aonde foi realizada essa vitória, irmãos? Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando principados e potestade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluia. A cédula que era contra nós, nas nossas ordenanças, irmãos, o seu escrito de dívida foi cravado na cruz. O Senhor é a nossa vitória, Ele pagou a nossa dívida, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso redentor, irmãos, o nosso substituto, igreja. Olha o tanto que isso é maravilhoso, irmãos. Com a sua própria vida, o Senhor nos dá a vitória. O nome de Jesus Cristo é um nome que nos dá a vitória. Nós carregamos o poderoso nome. Nós somos participantes da natureza divina. Nós somos reconciliados com Deus, abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos deu tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade, porque nos chamou por sua glória e virtude. Aleluias! Essa é a palavra, irmãos, que liberta, essa é a palavra que cura, essa é a palavra que restaura a igreja. Temos uma identidade agora, irmãos. Por que Deus se manifestou em carne? Para nos reconciliar para nos reconciliar consigo mesmo no corpo da sua carne. Muitas pessoas fazem uma pergunta: mas por que Deus é filho? E eu respondo: para nos dar a filiação. Porque Deus, ao nos reconciliar no corpo da sua carne, assim como Jesus Cristo é o Filho, você ao ser enxertado em Cristo, nós somos o que? Membros do corpo, nós recebemos a filiação por meio da adoção. Isso é coisa grande, viu, irmãos? João disse: vede com grande amor nos tem concedido o Pai de ter nos tornado filhos de Deus. Por quê que é grande? Porque quando você é filho de Deus, gerado por Deus, você é uma nova criatura, criada em verdadeira justiça e santidade. Sabe o que significa? Você é como Adão antes do pecado. E você fala: e o que isso significa? Adão antes do pecado tinha o quê? Autoridade sobre toda a terra. Quando ele pecou, ele morreu espiritualmente e perdeu a sua autoridade. Agora nós que estamos em Cristo agora, nova criatura agora, nós temos autoridade. Jesus, ele fala assim: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. E se ele tem, eu tenho. Por quê? Porque a minha identidade agora é de filho de Deus. O que Jesus tem não é para ele, é para mim, é para você. A Bíblia diz que toda criação espera com grande expectativa, geme com dores como aquelas que estão de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Porque tem um versículo que diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui vai desfazer as obras de Satanás? Quem aqui vai proclamar a palavra de vida? Você é filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Quando você chega numa casa, apresenta o Evangelho. Quando você é um embaixador de Cristo, apresenta a Cristo, você está desfazendo as obras de Satanás. Se o crente soubesse o poder que ele tem, às vezes o crente ele não sabe o poder que ele tem, ele fala: não, aquela rua ali é perigosa, eu vou passar por ali. Agora o crente que sabe o poder que tem, ele vai lá de peito aberto, ele fala assim: quem é o chefe, quem que manda aí? Eu vou ganhar ele. Quem já ouviu falar de David Wilkerson? Quem já viu o filme ou o livro A Cruz e o Punhal? Já viu? David Wilkerson, ele fez isso. Ele chegou lá nas gangues, as mais perigosas. Ele caçou os chefões, os mais perigosos. Ele apanhou, ele levou faca. Ele quase morreu, gente. Mas ele falou assim: se eu ganhar o líder deles, eu ganho todo mundo. E eu fiquei olhando aquele hominho, ele era meio franzininho, ele encarava. Procurem saber sobre isso, viu, igreja? E aí ele foi lá, evangelizou, pagou preço, orou, sofreu, apanhou na cara. Ele quase morreu na mão dos traficantes, mas ele tinha uma certeza.
E é isso que nos move, irmãos. A fé que nós carregamos é uma certeza. Qual a certeza que ele tinha? Maior o que está comigo do que está com ele. Se eu for para a batalha, crendo, eu vou voltar vitorioso. Jesus é o Jeová Nissi, o Deus que nos dá vitória. Não tenha medo de perder batalha, irmãos. Não tenha medo de perder batalha. Pode entrar confiante que a vitória é sua, em nome de Jesus. Jeová Jirê, o Senhor proverá uma oferta. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8, diz que Deus proverá um cordeiro para Abraão. Quando João Batista ele estava ali batizando no Rio Jordão, que ele viu Jesus passar, ele falou bem assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Deus, irmãos, olha que interessante, o próprio Deus, ele é a nossa oferta, o próprio Deus é o Cordeiro. E farão guerra contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, por quê? Porque é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é a nossa provisão, meus irmãos, Jesus é o nosso pão, irmãos. João capítulo 6, versículo 33, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. A Bíblia diz que ele suprirá todas, presta atenção, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Eu sou testemunho disso. Eu não tinha condições financeiras de sair lá do Goiás e vir aqui, mas Deus supriu todas as minhas necessidades em glória por Jesus Cristo, usando o bispo Clemaí. Que bênção, né? Eu tenho uns 2, 3, 4 ternos bonitos lá. Eu ganhei uns ternos da Brookfield lá em São Paulo. Eu não tinha condição de comprar, irmãos. Cadê o irmão aqui que veste os ternos da Brookfield, que fica nesse teclado e toca aqui? Mas é todo, aqui o povo aqui está endinheirado, né? Olha você ver aqui, né? Vocês já estão vivendo essa palavra aqui, né, irmãos? Mas eu tenho uns 2, 3 ternos bonitos lá, né? Estou precisando só emagrecer um pouquinho, porque ele não está meio apertado. A mulher falou, vamos dar para os outros. Eu não, eu vou emagrecer. E ela, você fala isso desde o ano passado, só que eu falo, calma que eu vou emagrecer. Você viu que eu estou comendo pouquinho aqui? É para usar o terno lá, para não perder. Mas é interessante o tanto que Deus cuida, irmão. O tanto que Deus cuida. Irmãos, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta, nada me faltará. Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Quão bom é você servir esse Deus. Quão bom é você ter um Deus que é a sua paz, que é a sua cura, que é a sua vitória, que é a sua justiça, que está presente. E isso tudo é nos dado gratuitamente. Nós recebemos pela fé. Por isso que os cantores aqui, irmãos, canta, pula, por isso que o irmão ali suou ali, pulando, por quê? Agradecidos a Deus, porque quem recebe mais, ama mais, né? Louva a Deus, irmãos, porque Deus tem feito. Se tiver alguém que ainda não tem aliança com esse Deus, o convite está feito. Jesus, ele está de braços abertos e ele diz, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A porta da graça ainda está aberta, irmãos. Deus quer ser o seu provedor, Deus quer prover na sua vida. Quem recebe em nome de Jesus? Jeová Rafá, que significa, eu sou o Deus que te sara. Eu sou o seu médico, eu sou a sua cura. Está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Se nós olharmos para Isaías 53, o versículo 5, lá diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Por isso que eu digo para as pessoas, irmãos, a cura
É um benefício da obra redentora de Cristo. Por isso que no Salmo 103, quando diz que nós não devemos esquecer de nenhum dos seus benefícios, lá fala que Ele é quem perdoa toda a nossa iniquidade. Aonde é que Deus nos perdoou? Na cruz. Ele é quem sara todas as nossas enfermidades. Aonde é que Ele nos sarou? Na cruz. É um benefício da obra redentora de Cristo. Satanás se aproveita de quem não sabe disso. Satanás se aproveita de quem não sabe disso. E ele fica lançando enfermidade. E colocando na mente das pessoas para a pessoa aceitar a enfermidade, conviver com a enfermidade. Mas quando você sabe que a cura é um benefício da obra redentora de Cristo, e que você sabe que Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais de Cristo, então agora nós temos uma mente renovada. A Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que você tenha saúde. Para quê? Para evangelizar, para trabalhar para o reino. É um benefício da obra redentora de Cristo, irmãos. Quando eu descobri essa mensagem sobre a cura, que é um benefício da obra de Cristo, rapaz, eu economizei dinheiro. Porque lá em casa, rapaz, qualquer coisinha, o menino comprava remédio, e gastando aquele dinheiro com remédio. Geralmente aqui tem aposentado aqui que só pega metade da aposentadoria, porque a outra metade é com remédio. Mas quando você tem a mente renovada, que você conhece o que é te dado gratuitamente, você passa a tomar uma posição diferente. Porque os filhos de Deus, que andam em justiça, que são participantes da natureza divina, a Bíblia diz que eles vão reinar em vida. Ou seja, você vai passar a governar. Enfermidade, em nome de Jesus eu te repreendo, vai embora agora. A Bíblia diz: imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Tem gente que é contra essa mensagem da cura, sabe? Tem gente que fica meio assim: não, irmão, mas não sei o que e tal. Ué, vamos lá para a Bíblia. Lá Tiago diz: se tiver algum doente no vosso meio, não é normal ter, irmãos, não é normal. Então, se tiver, chama os presbíteros da igreja, o governo da igreja. E eles vão o quê? Eles vão orar pelo doente. Se o problema foi por causa de pecado que eles cometeram, aí a aliança foi quebrada, os pecados vão ser perdoados, a aliança vai ser restaurada, e a oração da fé levantará o doente. Porque Deus é o Deus que te sara. Vou aproveitar essa palavra aqui agora. Se tiver alguém enfermo aqui, ou se na sua casa tem alguém enfermo agora, declare comigo aqui: em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo todo câncer, toda doença, toda inflamação no sangue. Em nome de Jesus Cristo, agora eu quero repreender agora toda dor nas juntas, tudo aquilo que não procede de Deus, tudo aquilo que é contrário à vida de Jesus Cristo. Eu declaro agora em nome de Jesus que toda enfermidade seja aniquilada agora. Vai recebendo em nome de Jesus Cristo a cura. O Deus que te sara está aqui presente. O Deus que te sara habita dentro de você. Creia, receba a cura do Senhor agora. Em nome de Jesus, enfermidade, nós repreendemos você. Vai embora agora, em nome de Jesus. Pode aplaudir, irmãos. Pessoas vão dar testemunho aqui de cura. O conhecimento. O povo de Deus às vezes é destruído porque falta o conhecimento. Tem gente que aceita a enfermidade e pensa que a enfermidade está até glorificando a Deus. Não, mas Paulo tinha um espinho na carne e eles vão crer que o espinho era enfermidade. Não era não, moço. O espinho na carne de Paulo era o mensageiro de Satanás, que foi enviado para esbofetear Paulo por causa das grandes revelações. O tanto que Deus usava Paulo, Deus permitiu vir uma oposição contra ele, né? Para que ele não se gloriasse. Então, se a sua situação for de Paulo, então você tem que ter pelo menos o que Paulo tinha, né? Não, eu estou doente aqui igual o Paulo. Não, então você tem que ter muita revelação. Deus tem que ter um mistério contigo. Glória ao nome. Então, quem é o Senhor que nos sara? E Ele nos sarou na cruz do Calvário.
Por isso que ele disse lá em Isaías, foi Jesus que disse, irmãos, não foi outro, porque não existe outro Deus. Foi ele que disse: olhai para mim, e sede salvos, e sede curados, e sede restaurados, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Todas as vezes que você olha para a cruz, que você olha para o Calvário, que você olha para o Cristo crucificado, e você crê e você recebe todos os benefícios da obra redentora de Cristo. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Eu sou o Senhor que te sara. O próximo, Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Lá em Isaías 45, versículo 23, diz: deveras no Senhor a justiça e força, e até ele virão, mas serão confundidos todos aqueles que se dignarem contra ele. A justiça no Senhor, irmãos. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso aqui é poderoso, igreja. Você sabe por que é poderoso? Se você é a justiça de Deus, a Bíblia vai dizer que a oração do justo é poderosa em seus efeitos. E eu tenho visto muitas das vezes que as pessoas não andam conforme essa verdade. Em vez de você orar, porque eu oro assim, irmãos, toda vez que eu vou orar eu falo: Senhor, obrigado, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já me deu tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. Eu louvo a Ti por Tua obra. Eu louvo a Ti, Senhor, porque o Senhor me tirou das trevas, da condenação, e me trouxe para o reino da Tua maravilhosa luz. Eu Te louvo, Senhor Deus, pelo Espírito Santo, Senhor, pela esperança da glória, Senhor, que me dará direito à ressurreição, Senhor, porque aquele Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se Ele habita em mim, Ele também ressuscitará o meu corpo mortal. Então eu louvo a Ti, Senhor, por toda a Tua bondade, por toda a Tua benignidade. Irmãos, e isso traz vida, isso traz fortalecimento. Mas eu quero dizer para vocês, antes desse conhecimento, como eu orava. Antes desse conhecimento eu orava: ô Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador, não valo nada, não sei o que, tal. E eu ficava com identidade de pecado. Peraí, mas eu não sou justo? Mente renovada, para que você venha experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus. Uma renovação de mente, uma renovação de vocabulário. Em vez de você falar o que Adão fez com você, da velha criatura, fala o que Jesus fez por você. Porque muitas das vezes a nossa confissão errada vai produzir o fruto errado. Porque as nossas palavras, elas têm poder, irmãos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E eu não sei se vocês sabem, Deus, Ele dá substância às coisas por meio da sua palavra. Lá em Hebreus 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de sorte que aquilo que nós vemos não foi feito do que é aparente, mas foi feito da palavra de Deus. O Salmos 33, versículo 6 diz: Bidibar Adonai Shamaim Naasu, Ubruhap Kol Tisabam, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o seu exército, pelo espírito da sua boca. O verso 9 diz que Ruamá vai rir, Rutsuá vai amode, porque Ele falou e tudo se fez, mandou e logo apareceu. E nós, igreja, nós temos essa mesma, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos esse mesmo poder de verbalizar, de dar substância às coisas. Então quando você diz, não vai acontecer, não acontece. Quando você diz, eu não posso, eu não vou conseguir, você não consegue. As nossas palavras, elas vão produzir um fruto. A vida e a morte, lá em Provérbios está escrito que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que amará comerá do seu fruto. Então aprenda a verbalizar, a mudança de mente. Verbalize. Lance palavras de vida. Hoje aqui o
Deus usou o pastor e ele mandou a gente fazer aquele mistério ali do vinho e falou: profetiza na vida das pessoas. Eu tenho certeza que vai ter tantos frutos daquele momento, porque Deus precisa ter a coisa dita antes para acontecer, irmãos. Voltando para a questão de Abraão lá, que eu tinha falado, vamos pegar a segunda parte ali, ó. Deus, o nome de era apenas Abrão, não era Abraão. 24 anos passou da promessa, nada se cumpriu. Mas quando Deus chegou, que ele visitou ele no último ano, Deus mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões. Por que Deus mudou? Olha o mistério. Que Abraão agora, depois que Deus mudou o nome dele, ele saiu falando para as pessoas: qual que é seu nome? Meu nome agora é Abraão, pai de multidões. Abraão. E aí Sara concebeu. Porque é disso que se trata a profecia, irmãos. Precisa, antes das coisas acontecer, precisa ser liberada uma palavra. Precisa ter uma profecia. Quantos estão entendendo o mistério de Deus? Quantos aqui hoje vão passar a falar em fé, sabendo quem você é em Cristo Jesus? Paulo diz bem assim, ó: nós temos o mesmo espírito de fé. Não temos? O que é o espírito de fé? Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Lá em Marcos capítulo 11, quando Jesus ele disse para a figueira, porque Jesus ele falava com as coisas, viu, irmãos? O Deus é assim, irmãos. Deus ele fala com a sua criação. Ele estava com fome, foi ali pegar fruto, viu só folhas e ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. Não foi? No outro dia, os discípulos cedo passando, eles viram aquilo ali, eles ficaram maravilhados. E foram lá falar com Jesus. Falou assim: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde as raízes. Aí Jesus fala para eles bem assim: tendes a fé de Deus. O irmão que é professor de grego sabe. Se você abrir sua Bíblia aí, lá em Marcos capítulo 11, acho que no versículo 20, 21... lá está, nas nossas Bíblias está: tendes a fé em Deus. Está errado, porque do grego ali, ó, é pistei teu de Deus. Não é fé em Deus. Jesus não está falando para eles: crê em Deus e vai acontecer. Não é Jesus que está falando. Jesus está falando: tendes a fé de Deus. Em outras palavras, fale com as coisas, assim como eu falei, fale você também. Para provar o que eu estou falando, o próprio contexto vai dizer. O próprio contexto fala assim, ó: se disseres a este monte, aí ele continua falando, se disseres, falando, ó: se disseres a este monte, erga-te e transporta-te para o meio do mar, e não duvidar em teu coração, mas crê que se fará tudo aquilo que diz, ó, isso vos acontecerá. Por isso que eu vos digo: tudo que pedides orando, credes que já recebeste, isso vos sucederá. Porque a oração do justo é poderosa em seus efeitos. A palavra do justo tem poder. A sua palavra tem poder. Declare vida aonde não tem vida. Declare saúde aonde não tem saúde. Declare, declare, declare. Deus vai fazer quando você aprender a andar em justiça. E essa palavra da justiça aqui, irmãos, ó, não é para crente imaturo. Paulo diz bem assim, ó: eu não posso dar para vocês o alimento sólido, porque vocês não estão experimentados na palavra de justiça. Essa palavra de justiça, irmãos, é sobre a sua identidade, para que nós possamos crescer para que nós possamos alcançar a estatura completa e perfeita daquele que é perfeito, que é Cristo. O Senhor é a nossa justiça, e Ele te justificou, Ele te deu uma condição de justiça. Às vezes a pessoa pergunta assim: bispo, ó, como é que eu posso ser justo? Tem gente que duvida. Irmãos, o diabo, eu acredito que o que o diabo mais sopra no ouvido dos crentes é: você é pecador. Por isso que as pessoas ficam orando errado: eu sou pecador, eu sou pecador. Eu poderia até explicar aqui, mas eu não vou fugir do tema, do assunto. Eu poderia explicar aquela questão lá: se você disser que não tem pecado, ali está falando de comunhão quebrada, irmãos. É só pegar o contexto. Mas você tem uma condição de justiça. O diabo não quer que você entenda essa condição de justiça. Por quê? Porque se você sabe que você é justo, você sabe que você tem poder. E o diabo não quer ver você andando em autoridade. Ele não quer ver você andando como filho de Deus. Porque se você andar como filho de Deus, você vai desfazer as obras do diabo. Ele quer que você ande como filho de Adão. Mas nós, graças a Deus, somos nova criatura criada em Cristo Jesus.
Amém? Deus é maravilhoso, igreja. Em João capítulo 7, versículo 38, olha que interessante. Está escrito: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O verso 39 diz: e isto disse ele do Espírito Santo que haviam de receber o que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Quem crê em Jesus, como diz a Escritura, naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Quem crê que Jesus é o Senhor? O alfa, né? O ômega, o princípio, o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o todo-poderoso, né? Lá em Tito 2,13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Fala disso com toda autoridade e ninguém te despreze. E nós falamos disso com toda autoridade. E ai daqueles que desprezar essa nossa mensagem. Quem crê em Jesus, como diz a Escritura, irmãos, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E olha que interessante, rios de águas vivas. Quando Deus fez Adão, Deus fez o Éden, um lugar maravilhoso, né? E lá no Éden tinha 4 rios que fluíam do Éden, né? Rios de águas vivas, né? 4 rios. Quem sabe o nome dos 4 rios? Vamos lá: Pison, diga Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Mas olha que interessante sobre o significado dos nomes. Pison significa aumento. Gion significa rompimento, transbordo. Tigre significa aceleração e Eufrates significa frutificação. Eu declaro agora em nome de Jesus Cristo: quem crê em Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, haverá na sua vida aumento, haverá rompimento, transbordo, haverá aceleração, haverá frutificação. Quem crê em Jesus, como diz a Escritura, porque tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu, o último Adão te devolveu. Só que agora o Éden é o reino de Deus, e Deus não está mais fora, está dentro, porque aquilo que está dentro nos move na direção certa, e é a sua natureza divina, é o doce Espírito, irmãos. Por que nós temos que evangelizar? Por que Deus nos chama de cooperadores? Somos cooperadores de Deus, porque nós carregamos uma linda mensagem, um poderoso evangelho que transforma, que cura, que restaura. Nós temos as palavras de vida, nós temos o antídoto para este mundo, o mundo corrupto, o mundo que está aí no caos, irmãos. Mas nós temos o antídoto, irmãos. E vai chegar o dia que nós vamos contemplar a restauração, o novo céu e a nova terra, aonde haverá um grande rei, o rei da glória, o poderoso, o eterno, aquele que é a nossa justiça, aquele que está sentado no trono, aquele que diz: eis que eu faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça eu lhe darei de beber das fontes das águas da vida. E quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É Jesus que está falando, é Jesus que está falando, é Jesus que está falando. Toda a Escritura, lá em Romanos capítulo 3, versículo 21. Vou concluir, estou concluindo agora, viu, irmãos? Romanos capítulo 3, 21 diz que para isso se manifestou a justiça de Deus, sem lei, mas tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, toda a Escritura, todo ali o Velho Testamento, ali o Pentateuco,
os profetas maiores e menores, os salmos, toda a escritura, irmãos, dá testemunho de um único Deus. Todos os livros da Bíblia falam de um único Deus. No livro de Gênesis, ele é o Deus criador de todas as coisas. A arca de Noé, que nos salva do dilúvio. A escada de Jacó, que liga o céu e a terra, e a semente da mulher, que esmagará a cabeça de Satanás. No livro de Êxodo, ele é o Redentor, o Libertador, o líder a ser seguido por fé, ele é a nossa Páscoa. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito, a nossa oferta pelo pecado, o sumo sacerdote, o legislador de Israel. Em Números, ele é o maná que desce do céu, a coluna de fogo à noite, a nuvem de dia, a serpente na haste e a rocha ferida de Meribá. Em Deuteronômio, ele é o único Deus, o único Senhor e a cidade do nosso refúgio. Em Josué, ele é o capitão das hostes celestiais e o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o juiz e libertador de Israel. Em Ruth, ele é o parente remidor. Em 1 Samuel, ele é o rebento de Jessé e a raiz de Davi. Em 2 Samuel, ele é profeta e juiz. Em 1 Reis, ele é o rei. Em 2 Reis, ele é o rei sábio e fiel. Em 1 Crônicas, ele é o grande monarca. Em 2 Crônicas, ele é o monarca que permanece. Em Esdras, ele é o escriba fiel, o escriba versátil da lei mosaica. Em Neemias, ele é o reconstrutor dos muros caídos, aquele que reconstrói os muros caídos da nossa vida. Em Esté, ele é o nosso Mardoqueu na porta do palácio. O livramento é a libertação do povo de Deus. Em Jó, ele é o justo sofredor e o redentor que vive. Em Salmos, ele é o bom pastor, o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o pregador. Em Cantares, ele é o noivo, o amado das nossas almas. Em Isaías, ele é aquele que está sentado no alto e sublime trono, o rei, o Senhor dos exércitos, o Messias prometido e aquele que é conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o profeta escolhido. Em Lamentações, ele é o choro e a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem das 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha de fogo ardente. Em Oséias, ele é o marido fiel. Em Joel, ele é o batizador, aquele que derrama do seu espírito sobre toda a carne. Em Amós, ele é o juiz divino. Em Obadias, ele é o salvador de justiça. Em Jonas, ele é o grande missionário em terras estrangeiras. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é o grande avivalista. Em Sofonias, ele é o Senhor zeloso. Em Ageu, a glória da segunda casa. Em Zacarias, ele é a fonte, o homem do renovo. E em Malaquias, ele é o fogo do ourives, a potássia dos lavandeiros, o sol da justiça, aquele que vem trazendo a cura sobre as suas asas. Em Mateus, ele é o rei dos judeus, o Emanuel, aquele que traduzido é Deus conosco. Em Marcos, ele é o servo fiel, aquele que opera milagres. Em Lucas, ele é o filho do homem, o descendente de Davi. Em João, ele é o verbo encarnado, a videira verdadeira, a porta das ovelhas, o caminho, a verdade e a vida. Em Atos, ele é o glorioso Espírito, paracletos da igreja. Em Romanos, ele é a nossa justiça. Em 1 Coríntios, o Senhor da glória. Em 2 Coríntios, ele é o Espírito que dá liberdade. Em Gálatas, ele é o nosso substituto. Em Efésios, ele é o único Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Em Filipenses, ele é o Senhor exaltado, aquele que suprirá todas as nossas necessidades em glória. Em Colossenses, ele é a plenitude de Deus. Em 1 Tessalonicenses, ele é aquele que vem para arrebatar a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é aquele que vem para julgar os ímpios. Em 1 Timóteo, ele é o único Deus e o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em Tito, ele é a graça salvadora de Deus. Em Filemon, ele é a nossa justiça. Em Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o médico que cura o doente. Em 1 Pedro, ele é a pedra principal e a rocha de escândalo. Em 2 Pedro, ele é o nosso Deus e Salvador. Em Judas, em 1 João, ele é a palavra da vida, a luz do mundo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em 2 João, ele é o Filho de Deus, aquele que se manifestou em carne. Em 3 João, ele é o amado e fiel. Em Judas, ele é o soberano, o único dominador e Senhor nosso. E em Apocalipse, vamos concluir? Fala comigo, ele é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome.
Amo esse pastor. Parece que eu conheci ele há tantos anos, o bispo. E eu espero que haja um relacionamento profundo entre nós, porque eu amei vocês. E não queria nem ir embora, mas eu vou lá buscar minha esposa e volto. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom. Que coisa boa. Agora você sabe que há um só Senhor. Eu quero que você saiba que há uma só fé, um só batismo, um só Deus. Guarda essa palavra, guarda essa mensagem no seu coração. Em nome de Jesus. Acreditar.